Beleza, então, galerinha. Estamos sendo gravados. Ó, se eu cair, galera, pelo amor de Deus, vocês me dão um grito, nem que seja lá no WhatsApp, porque a última aula aqui, cara, eu caí meia hora e fiquei dando aula para as paredes de novo. Brincadeira, bicho. Essa minha internet tá de sacanagem com a minha cara. Então não vou perder tempo, não. Vamos logo para cá. Galera, hoje, então... Oxi, o que eu fiz aqui? Fiz coisa errada. Hoje, então, a gente começa a segunda fase da nossa disciplina, tá? Essa segunda fase, galera, ela começa ali nos primórdios, eu vou parar a apresentação. Ela começa ali nos primórdios do século XX, onde começou uma revolução intelectual na maneira como a gente pensava a natureza, viu, galera? A relatividade foi só um aspecto do começo do século XX. O outro aspecto foi a questão da física quântica, cara. E essas duas físicas novas, quando elas começaram a permear ali o universo da ciência propriamente dita, cara, aquilo foi uma revolução, né? Tanto é que toda a nossa tecnologia hoje ela é baseada nisso, é baseada tanto em física quântica quanto também um pouco em relatividade por conta dos satélites e tal. Mas a física quântica ela foi o que deu base, deu origem científica para a construção, por exemplo, dessas televisões LED, para a construção desses celulares de alta tecnologia, para você conseguir armazenar muita informação em um pequeno pedacinho. Eu não sei se vocês lembram, mas quando começou, né, essa história de computador dentro de casa, a gente armazenava coisas em disquetes, velho. E era assim, era tamanho de kbytes. Era muito pequeno. Mesmo o espaço físico era grande, mas o espaço de armazenamento digital era muito pequeno. Hoje, cara, você com um cartãozinho de memória, cara, você consegue armazenar 1 tera de informação. Isso é proveniente da física quântica também. E como tudo isso começou, galera? Primeiro, quando as pessoas que eu digo assim, os físicos ali do começo do século XX, estavam tentando explicar alguns fenômenos físicos, 2 deles não tinham explicação com a física da época. Um deles vocês já sabem qual que era a questão da velocidade da luz, da questão do referencial, né, para todo mundo, a questão de você ter ali uma transformação de Galileu que não comportava as equações de Maxwell. Aí isso deu origem à relatividade. A outra coisa foi o que a gente chama de radiação de corpo negro. A radiação de corpo negro na época, a gente vai estudar isso com mais calma lá na frente, tá, galera? Eu gosto de inverter um pouco a cronologia aqui, para vocês terem um pouco mais um começo de familiaridade do que a gente está estudando. Aí depois a gente vai para o corpo negro, que dá um pouquinho mais de trabalho. Mas o que aconteceu? Basicamente falando, quando você tem um objeto que está irradiando energia, sabia-se que a irradiação ela dava para aquela lei de Stefan Boltzmann, que vocês conhecem como uma constante vezes a temperatura elevada à 4ª potência, né? Isso quer dizer o seguinte, que a quantidade de radiação que um corpo emite quando está quente depende da temperatura elevada a 4. Só que isso não explicava, por exemplo, por que um corpo ele muda de cor à medida que ele muda de temperatura. Porque nessa equação da lei de Stefan Boltzmann não tem ali a frequência da radiação, ali não aparece aquilo, né? Então, você sabe que quando você esquenta, por exemplo, a sua resistência da churrasqueira, né, que é aquela serpentina lá, ela fica vermelhinha. E se ela fica vermelhinha, é porque ela está emitindo uma determinada frequência com uma coloração próximo daquela, com muita intensidade naquela região. E isso a física clássica não conseguia explicar. Beleza? Quando Planck ele veio com uma saída mágica, isso em 1900, tá, galera? 1900, 1901.
Ele veio com uma saída mágica e ele falou assim, olha, as coisas emitem a radiação porque elas são feitas de átomos, aí são os osciladores que estão ali vibrando, e essa vibração ela não pode ser... a dissipação de energia ela não é de uma maneira contínua, ela é de maneira discreta. Essa grande revolução, galera, ele não sabia o que ele estava fazendo. Isso teve consequências absurdas dentro da física. Isso foi comprovado ser verdade, mas isso foi, de acordo com as palavras do próprio Planck, um ato de desespero. Porque quando ele teve essa ideia e fez a matemática disso dar certo, a experiência, né, da radiação do corpo negro, depois de uma vez com mais calma, bateu, cara, como uma luva nas equações que ele tinha feito. Então, assim, algo estava certo no que ele estava fazendo. Ele só não sabia o que e nem por quê, sacou? E aí, depois ele ficou muito conhecido, né, por conta disso. Ele foi chamado de doido na época, mas depois ele ficou muito conhecido porque as coisas começaram a fazer sentido quando a gente começou a estudar mais um pouco essa historinha de que as energias elas são absorvidas e emitidas não mais de maneira contínua, mas de maneira discreta. Essa discretização da energia, galera, é que deu origem à física quântica. Aí você pode perguntar, mas professor, o que é discretização da energia? A discretização da energia é porque quando você pensa em energia, você pode pensar em vários valores que o seu sistema pode assumir. Então, por exemplo, a energia cinética de um objeto que anda, né? A gente sabe que isso é mv² sobre 2. E essa energia de um objeto que anda, mv² sobre 2, pode ser qualquer valor, velho. Qualquer valor. Depende da velocidade, depende da massa, e isso pode ter qualquer valor, então eu tenho infinitas possibilidades da energia cinética de uma bola, por exemplo. Então, e quando a gente fala isso, a gente fala que essa bola, ela possui um espectro contínuo de energia. Ou seja, todos os valores são aceitáveis. É isso. Quando o Planck veio com o postulado dele, lá no corpo negro, ele falou o seguinte, olha, não são todos os valores de energias que são aceitáveis, apenas alguns. E isso, galera, revolucionou a física. A partir desse momento, a gente chama isso de física quântica. Aí você pode falar, professor, mas como que uma coisinha tão simples quanto essa pode fazer um caos no pensamento científico da época? Porque quando você olha, galera, para a luz, e quando ela interage com a matéria, ela interage não mais de maneira contínua, como a gente imaginava, mas de maneira discreta, através de pacotes de energia, onde a gente vai dar nome a esses pacotes de energia que são chamados de fótons. Isso muda toda a nossa concepção do que é luz, por exemplo. Né? Porque a gente tem a concepção de que a luz é uma onda eletromagnética. Mas quando você olha para a interação dessa onda eletromagnética com a matéria, ela não se dá através de absorção de onda, e sim a absorção de pacotes de energia. Né? Aí isso vai dar lá na frente uma coisa chamada dualidade onda-partícula. Então a luz é o que? Ela é uma onda ou ela é uma partícula? Porque ela se comporta como se fossem pacotes de energia quando ela bate na matéria. Sacou? Então, isso vai trazer uma reflexão muito grande da natureza da luz, da natureza, inclusive, da própria matéria. Mas vamos lá. Qualquer coisa aí vocês me dão um grito. Agora sim, eu posso escrever. Então tá, então o que é essa historinha de quantização, galera? A gente diz que, então, a luz, ela é constituída, ou, de uma maneira mais legal, ela interage com a matéria, porque, claro, a gente só pode ver as coisas se ela interagir com a gente, né? Se ela não interage com a gente, então ela não interage com a matéria. Então a gente não pode dizer nada. Por exemplo, a matéria escura é isso, né? A matéria escura, ela é chamada de escura por quê? Porque ela não interage com a matéria. Se ela não interage com a matéria, ela não consegue ser detectada. Ou seja, ela não consegue ser vista.
Então, a galera deu o nome de matéria escura. Só que a luz, então, a partir desse momento, descobriu-se que ela é como se ela fosse constituída por pequenas quantidades de energia. E essas quantidades de energia são chamadas de fótons. Beleza? Daí a gente chama isso de quantum de luz. Opa. Então, o que seria esse quantum de luz? São os fótons. E aí a gente diz o seguinte, a radiação radiação eletromagnética vou escrever assim, ó, interage com a matéria. Quando eu falo em matéria aqui, galera, é matéria ordinária, tá? Matéria composta de prótons, elétrons e nêutrons. Então, a radiação eletromagnética interage com a matéria. Através de discretas, vou botar assim, ó, discretas quantidades vou botar melhor ainda, quantidades elementares de energia denominadas fótons. Essas quantidades de energia são denominadas fótons. Fótons. Beleza? E aí, o postulado do Planck foi o seguinte, cara. Essa interação ela se dá através de fótons e a energia absorvida pela matéria ou emitida pela matéria, ela pode ser feita através de um fóton ou vários fótons. De maneira, então, que a energia de um fóton vai ser proporcional à frequência da radiação. Então, a gente escreve que a energia de um fóton é igual a uma constante, H, vezes a frequência. E aí, galera, deixa eu colocar isso aqui mais para trás. Eu escrevi outra ali. O que está acontecendo? Do lado esquerdo, ou seja, o Ezão, é uma grandeza que tem a ver com, por exemplo, uma coisa se movendo, cara. É energia. O lado direito tem uma frequência. A frequência, ela tem a ver com onda.
Então, você está fazendo uma conexão entre o mundo das partículas, por exemplo, e o mundo das ondas. Essa equação, ela está dizendo uma coisa muito doida, cara. A energia que é trocada da luz pela matéria só pode ser trocada em pacotes energéticos através de uma constante vezes a frequência daquela radiação. Essa constante H é conhecida como a constante de Planck. Tá? Eu vou escrever isso aqui para vocês. Se você trocar a frequência pela equação da velocidade da luz, você pode escrever isso aqui assim também. Ó. A energia é igual a hc sobre lambda. Tudo bem? Lembra que c é a velocidade da luz, é igual a lambda vezes f. Aí vocês estão vendo, galera, então, que a energia da radiação, ela está associada com a frequência. Quanto maior a frequência, mais energia aqueles fótons estão carregando. Então, a luz azul, por exemplo, ela carrega mais energia do que a luz vermelha. É por isso que você não vê, por exemplo, vendendo tão facilmente laser de cor azul. O laser de cor azul é muito violento. Ele é muito violento. Ele, por exemplo, é usado para fazer correção de miopia. O laser azul, de tão forte que ele é. Já o laser vermelho, não. Ele tem menos energia. Uns lúcidos que ele tem menos frequência. Isso faz dele, então, um cara não nocivo, né? Não tão nocivo, digamos assim. Beleza, galera? É por isso que quando você olha para o espectro eletromagnético, quando você pega ali a faixa do visível, que vai do vermelho até o violeta, aquilo ali é tudo radiação eletromagnética que nós, seres humanos, conseguimos enxergar. Mas acima da violeta, que é a ultravioleta, depois raio-x, depois raios gama, são radiações com mais energia. Se tem mais energia, tem mais frequência, então tem mais energia. Então são mais perigosas, digamos assim. Certo? Por isso você não pode ficar sob radiação ultravioleta. Assim como você não pode ficar também tomando raio-x, aquele lá do hospital, fazendo exame de raio-x, uma vez por ano. Porque aquilo tem muita energia. Por conta de quem? Por conta da frequência. Hoje a gente sabe que a energia está associada à frequência. Sacou? Agora, quando você vai para frequências baixas, quando você pensa em onda de rádio, onda de televisão, seu celular, é radiação eletromagnética? É radiação eletromagnética. Mas tem uma frequência mais baixa, isso quer dizer que ela não tem tanta energia, não carrega tanta energia quanto as radiações de maiores frequências. Beleza, galera? Então, vamos anotar quem são esses carinhas aqui que eu escrevi. Ó. Primeiro, quem é o H? Ele é famoso pelo nome do cara que deu origem a ele, é a constante de Planck. Nossa, um minutinho. Inclusive, Planck é o nome do meu cachorro. Toda vez que eu dou essa aula aqui, ele deve ficar olhando para mim. Por que você vai me chamando aí, rapaz? E o valor dessa constante de Planck, galera, registrado no laboratório, é muito baixinho, cara. Esse H, ele é tabelado e ele vale 6,60... Deixa eu arrumar essa letra aqui. Vezes 10 elevado a menos 34. Olha só como é muito pequenininho. Qual seria a unidade disso, galera? Se você for isolar o H, numa das equações aí, você vai ver que vai dar joules vezes segundo, no sistema internacional, né? Aqui é muito usado o elétron-volts, tá? Por segundos, por conta dos números muito baixinhos. Mas você já vê que é uma energia, cara,
é uma constante de valor muito pequenininho. E faz sentido, porque nós estamos lidando com coisas muito pequenininhas. Aqui agora, a física quântica ela vai lidar com elétron, com próton, com átomo, e a interação desses caras se dá de acordo com a nossa escala macroscópica. Nós, seres humanos muito grandes, a gente calcula as coisas em joules, em quilos, né? E quando você vai para esse mundo muito pequenininho, esses números eles se transformam em quase coisas infinitesimais. Beleza? O H é isso, o F é a frequência. Oi? Se eu não me engano, lá em física quântica, que eu gosto muito, né? E lá eles deduzem esse H aí, né? Eu vi lá, tipo, antigamente o gráfico dava uma discrepância, ele tendia ao infinito, né? Isso. Aí a gente conseguiu fazer com que o gráfico ficasse não tendendo para o infinito, a radiação lá indo para o infinito, eu acho isso. Essa experiência que eu vou mostrar para vocês lá depois, quando vocês estiverem mais ou menos acostumados com essa ideia de fóton, de energia e tal, aí a gente vai fazer uma aula só sobre a radiação de corpo negro. Aí eu vou mostrar para vocês o que o Planck fez, porque dá um pouco de trabalho para entender isso, tá? O que o Planck fez, de onde que ele chegou nessa ideia para poder fazer com que a radiação emitida por um corpo negro não explodisse, que era o que a galera chamava de catástrofe do ultravioleta. Uhum. Mas a gente vai falar disso. Mas ela não foi demonstrada, tá? Na verdade, o Thales, quando o Planck escreveu a equação dele através disso aqui, que é a distribuição de energia, e depois foi lá no experimento, o que ele fez? Ele fitou a curva com a conta dele. E aí, com isso, ele achou um valor para o H, para dar certinho com aquela curva. Aí, por isso que a gente fala que em laboratório a gente encontrou essa constante de Planck. Aí foi feito vários outros experimentos, né? E hoje o valor bem aceito é esse aí. Legal. Porque, tipo, o professor estava estudando por parte, né? Física quântica. Em casa mesmo assim, com os livros e tal. Aí eu tava tentando deduzir esse HI, só que aí eu não sabia que ele era feito por laboratório. Geralmente essas constantes, cara, você não tem como você deduzir, né? Elas são constantes da natureza. Então você tem que ir em laboratório para descobrir, igual a velocidade da luz. Você não deduz ela. Você tem que ir lá fora e descobrir, calcular. Se bem que as equações de Maxwell você até descobre, você deduz a velocidade da luz. Mas é porque você tem uma equação de onda para ela, né? Mas geralmente essas constantes da natureza aí você não deduz. Do laboratório você tira essa informação. Ou seja, da própria natureza, né? Dos experimentos e tal. Bom, então essa energia aí, galera, foi postulada pelo Planck, tá? A energia de um fóton é H vezes F. E se eu quiser a energia de vários fótons? Aí, se você tem vários fótons, que é o que acontece com a radiação eletromagnética, você vai multiplicar o número de fótons vezes HF. Então, essa energia nada mais é do que NHF. Só isso, professor, só isso. Onde esse NI, vou botar aqui no cantinho, ó. N é o número de fótons. Então, vocês estão vendo que já começou aqui uma problemática, cara, que é o seguinte, é pensar no que é a luz. Porque quando você pensa que a luz ela é composta por fótons, você está, na verdade, imaginando que a luz ela é formada por pequenos pacotes de energia. Cuidado, hein, galera? Não imaginem esses fótons como se fossem bolinhas, muito menos como se fossem partículas. A gente está entrando num mundo muito longe da nossa realidade. É um mundo do mundo pequenininho, cara, onde nós, seres humanos, não temos analogias para descrever o que é aquilo que você está tentando estudar, beleza? O fóton, ele é uma característica do mundo quântico, ou seja, do mundo microscópico. Ele não existe no mundo macroscópico.
Quando você olha para a luz saindo aí da sua lâmpada, do seu computador, você está vendo, cara, um comportamento macroscópico da radiação eletromagnética. Então, quando você faz experimentos com isso, você vê as ondas eletromagnéticas sofrendo difração, sofrendo refração, sofrendo interferência. Então, você está vendo o comportamento macroscópico. Agora, se você pudesse diminuir de tamanho, né, e ficar do tamanho de um átomo, você não ia ver uma onda eletromagnética. Você ia ver, provavelmente, campos de energia. Não sei o que seria isso, mas seriam os fótons, tá? Um certo ponto de vista. Então, essa parte a gente tem que ter um pouco mais de cuidado na hora de tentar construir na nossa cabeça o que você está querendo ver, tá bom? Muita coisa aqui é abstrata, galera, porque ele não faz parte do nosso mundo. Então, a gente tenta trazer coisas do nosso mundo e levar para lá. Para quê? Para que a gente possa entender o mínimo possível disso, né? Mas isso pode ter um preço a ser pago, tá? E vai ter. A gente vai ver jazinho. Então, essa é a ideia do quantum de luz. A ideia do quantum de luz é isso. Quando você olha para a luz do ponto de vista macroscópico, você vê ela em forma de onda. Mas se você olha ela do ponto de vista microscópico, como que ela interage com o átomo, por exemplo, você não vê mais uma onda. Você vê uma espécie de partículas. Mas não são partículas. São pacotes, a gente pode pensar assim, pacotes de energia, não tem massa, tá? São pacotinhos de energia que a matéria, ela engole um pacotinho ou ela cospe um pacotinho. E não tem como cuspir isso de maneira contínua. É um de cada vez. Ou nem absorver isso de maneira contínua. É um de cada vez. Mas quando você leva isso para o macroscópico, parece que é tudo contínuo, né? É igual quando você vai lá na praia, galera. Você vê aquela praia ali, aquele chão, parece uma coisa só, né? Mas quando você pega lá na sua mão e você olha de perto, você vê que a areia, ela é granulada. Ela não é feita de um contínuo de coisas. Ela é feita de pequenos pedaços de coisas. Tá? Então, é mais ou menos isso que você tem que pensar com a luz. A luz não é feita de um contínuo de energia. Quando você olha para o mundo pequenininho, ela é feita de granulares, coisas granulares de energia. É como se fosse uma areia, sacou? E essas coisas granulares, elas são os fótons. Tudo bem? Aí, vocês devem estar se perguntando, pô, professor, mas o Planck veio com essa ideia revolucionária e depois ela foi testada, né? Foi. Mas antes dela ser testada, ela foi primeiro usada para explicar um fenômeno que aí começou, cara, a deixar essa história de fótons muito forte. Tá? Porque até então, a galera pensava assim, isso aqui foi só um truque que o Planck usou para conseguir dar certo lá com a radiação de corpo negro, né? Foi uma jogada de sorte? Foi, mas a natureza não deve ser assim, não, né? Não. Eu acho que isso aí é só um truque matemático que deu certo. Só que depois usaram, e quem usou? O Einstein. O Einstein usou esse truque matemático, fisicamente falando, para explicar um fenômeno que daquela época não tinha explicação. E esse fenômeno, galera, é conhecido como efeito fotoelétrico. E olha só que legal. O Einstein, quando ele descreve o efeito fotoelétrico através da ideia dos fótons, e isso dá muito certo, ele ganha uma notoriedade. As pessoas acham que o Einstein ganhou o prêmio Nobel, não foi pela relatividade, e não foi. O Einstein ganhou o prêmio Nobel por conta disso aqui, ó, por conta do efeito fotoelétrico. De explicar o efeito fotoelétrico usando as ideias do Planck. O que é o efeito fotoelétrico, galerinha? Nada mais é do que o seguinte, ó. Quando você ilumina, então eu vou botar assim, ao ser iluminada,
E quando eu falo iluminada, é luz, tá? Mas é uma radiação eletromagnética. Então, ao ser iluminada por uma radiação eletromagnética, uma superfície metálica uma superfície metálica, ela pode emitir elétrons. Elétrons. Esse é o tal do efeito fotoelétrico. E a ideia é o seguinte, ó. Cadê aqui? Então, imagina aí, galera. Uma radiação eletromagnética, que a gente vai chamar de luz, qualquer radiação eletromagnética, tá? Essa luz, ela incide sobre uma superfície metálica. Quando ela bate na superfície metálica, os elétrons que estão ali naquela superfície sentem essa luz chegando, e aí esses elétrons são ejetados. Eles fogem dessa superfície. Alguns com mais energia, outros com menos energia. Os com mais energia são os elétrons que estão mais internos aqui, mais presos aos átomos, né? Os que saem com... Esses são os que saem com menos energia. Os que saem com mais energia são aqueles que estão mais aqui, ó, na superfície. Eles estão menos presos, digamos assim, aos átomos, né? Por conta da ligação metálica aí que tem no metal. Tudo bem? Esses elétrons que são ejetados, eles são chamados de fotoelétrons. Beleza? Então, falou em elétrons ejetados, você falou em fotoelétrons. Isso, por exemplo, galera, acontece sabe onde? No elevador. Quando a porta do elevador ela está se fechando, por exemplo, se você olhar direitinho depois, cara, tem alguns canhãozinhos de laser que eles atravessam ali a região onde você passa para entrar ou sair do elevador. Se você passar no meio da porta, você bloqueia a passagem do laser. E esse laser ele está batendo lá do outro lado, numa superfície metálica, e arrancando elétron. Só que quando ele arranca elétron, ele gera uma corrente elétrica dentro de um circuito ali dentro. Né? E quando você passa no meio, você bloqueia essa luz, você impede a corrente elétrica, você barra a corrente elétrica de acontecer lá naquele circuito. Aí o sistema entende que tem que abrir a porta. Sacou? Então o efeito fotoelétrico, essa é uma das aplicações do efeito fotoelétrico. E ele não tem explicação com a física clássica. Não tem. E a gente vai ver por quê. Agora. Deixa eu mudar aqui de coisa. Deixa eu botar isso aqui, ó. Isso aqui, galera, é um aparato experimental do efeito fotoelétrico. Deixa eu só arrumar esse tamanho aqui. Bom, né? Então, qual é a ideia do aparato experimental, cara? Você liga uma bateria, por exemplo, bem simples, tá? Aqui de uma maneira bem simples. Tu liga uma bateria aqui, ó, parte positiva. Você liga aqui uma resistência, porque você controla a diferença de potencial. E tu liga isso no anodo aqui, ó.
A parte negativa, tu liga um catodo. Certo? Aqui está o desenho em 3 dimensões, um tal do fototubo a vácuo. Aí o que você faz? Você incide luz. Você incide luz. Quando essa luz ela bate lá no catodo, na placa metálica, esses elétrons eles são arrancados por essa luz. Né? Aí como você criou uma diferença de potencial aqui, ó, por conta desta bateria, você criou o quê? Um campo elétrico. Né? E esse campo elétrico está representado aqui por essas setinhas vermelhinhas, meio rosas aqui, ó, e elas apontam nessa direção, tá vendo? Esses caras aqui é o campo elétrico. E aí o que vai acontecer com o elétron quando ele é retirado da placa de metal? Ele fica ali naquela região. Aí o que o campo elétrico faz? Acelera ele e aí ele vai cair lá no anodo. Quando ele cai aqui no anodo, o que acontece? Você cria uma corrente elétrica. Beleza? Você cria uma corrente elétrica e essa corrente elétrica ela é registrada pelo galvanômetro, que é um amperímetro. Um galvanômetro é um amperímetro. Ou seja, você conseguiu provar que o efeito fotoelétrico ele existe, né? Ele existe. Só que, se você mudar esse campo elétrico bem aqui, você pode começar a frear esses elétrons. Por quê? Basta que você, por exemplo, inverta o sentido do campo. Olha aí. Se você agora faz o campo elétrico para o outro lado, você está, na verdade, os elétrons eles são ejetados, mas aí eles saem com uma energia e depois eles voltam de novo para o catodo. Quando isso acontece, o que você está fazendo? Você não está deixando os elétrons caírem na outra, como é que eu posso dizer, no outro lado do seu circuito, né? Então, esse galvanômetro registra corrente igual a 0. Beleza? Quando isso acontece, galera, a gente diz que você conseguiu encontrar o potencial de corte. Ou seja, é a diferença de potencial que faz os elétrons pararem. Esse é o que a gente chama de potencial de corte. Beleza? E por que ele é importante? Porque através dele, cara, vocês podem calcular, por exemplo, a energia com que esses elétrons saíram. Ou seja, a energia cinética. Por quê? Vamos começar aqui, então, nossa brincadeira. Ó. Pela conservação da energia, galera, vamos botar assim, ó. Ixi, toquei, foi a coisa aqui, ó. Pronto. A conservação da energia nos diz que, no mínimo, né, ela vai nos dizer isso, porque a gente pode não saber o que está acontecendo. Eu posso não saber o que está acontecendo ali, mas eu sei que quando eu incido um feixe de luz com uma energia, eu vou chamar isso de energia incidente, isso tem que ser suficiente para quê? Para eu tirar o elétron da superfície, ou seja, para quebrar a ligação, mas entregar energia cinética para esses elétrons. Faz sentido, não faz? Isso é puramente uma conservação da energia. Puramente. Aí você fala assim, professor, mas por que então isso não tinha explicação com a física clássica? Porque até então não tem nada demais, isso aqui é só conservação. Pois é. Primeiro problema do efeito fotoelétrico experimental. Primeiro problema. Quando você pensa na luz como uma onda, na hora que ela chega na superfície metálica, o que a física clássica ela permitiria? Ela permitiria que o elétron absorvesse essa
oscilação, que é um campo elétrico oscilando, e aí você vê o elétron absorvendo isso e oscilando junto com essa energia. O que é isso? Ressonância. Então, depois de um determinado tempo que ele alcança uma amplitude de oscilação muito grande, ele conseguiria ser expulso. Isso é o que seria previsto pela física clássica. Só que, para isso acontecer, vocês concordam comigo que tinha que ter um tempo de absorção? E esse tempo de absorção, galera, não existia. Na hora que a luz chegava, o elétron saía. E você registrava isso através da corrente elétrica. Era quase que instantâneo. E com a física elétrica, usando lá as equações de Maxwell, você calculava o tempo. Dá para você calcular o tempo de retardo, né, desses caras. Esse tempo de retardo simplesmente não existia. Esse era um problema. Segundo problema, os caras metiam, por exemplo, uma lâmpada. Vocês estão vendo que é uma luz monocromática, né? Se eu pegar uma lâmpada, vamos lá, de 10 watts, vermelha, se eu jogar essa lâmpada de 10 watts, vermelha, na sua superfície metálica, vamos supor que essa lâmpada não conseguiria arrancar elétron. Então não tinha corrente elétrica. Aí você falava assim, bom, é porque essa lâmpada é fraquinha, né? Então vamos mandar uma lâmpada mais forte. Beleza, bora trocar a lâmpada, uma lâmpada de 100 watts. Mas ela continua vermelha. Ou seja, você estava incidindo a mesma frequência. E aí, o que acontecia? Nada de novo. Porra, vamos trocar então por uma lâmpada de 1000 watts. Vamos. Um holofote de 10.000 watts. Vermelho. Não arrancava nada. Aí, quando os caras trocavam essa lâmpada por uma lâmpada, por exemplo, azul, de 10 watts, o que acontecia? Mágica. Aí os elétrons começavam a sair. Aí você começava a ter corrente elétrica no seu circuito e tudo acontecia. Os caras falavam, porra, mas eu tô mandando a mesma energia, cara. Eu tô mandando 10 watts vermelhos e 10 watts azuis. Por que um dá, o outro não? A física clássica não conseguia explicar isso. Por quê? Porque a física clássica, a energia da onda depende da amplitude de vibração. Quando o Planck vê que essa história de HF, aí é que a energia entrou no jogo com a frequência. Porque quanto maior é a frequência, maior era a energia. Aí, galera, tudo começou a fazer sentido, tá? Usando essas ideias do efeito fotoelétrico. E mais uma coisa. Se você, por exemplo, mandasse uma lâmpada verde, vamos lá, de 10 watts, aí você tirava elétrons com uma determinada energia, que eu vou chamar de K verde, K da luz verde. Começou a tirar o elétron lá com a luz verde. Se você trocasse essa lâmpada por uma lâmpada de 10 watts azul, ele ia arrancar, obviamente, elétrons com uma energia do K azul. E o experimento mostrava que os elétrons arrancados com a luz azul eram mais rápidos, ou seja, mais energéticos, do que os elétrons arrancados com a luz verde. Olha que doideira. E isso a física clássica não entendia, não conseguia explicar, era um mistério. Tá? Quando vê essa historinha aqui de HF, é que o Einstein conseguiu fazer uma explicação decente e fazer previsões do que estava acontecendo no experimento. Aí, então, vamos por partes, depois eu volto para essa equação. Vamos por partes aqui, ó, e vamos entender o que é cada coisinha. O primeiro deles é o potencial de corte. Bom, o nome já dá para dar uma grande dica do que é esse cara, né? Esse potencial de corte, galera, nada mais é do que a DDP que você está aplicando lá nos terminais, hein? É a DDP necessária ou seja, a diferença de potencial que você está aplicando necessária
para frear os elétrons. Vou colocar assim, ó, os fotoelétrons, porque você sabe que esses elétrons não são os elétrons do fio, mas sim os elétrons que foram arrancados. Beleza? Então, para frear os fotoelétrons. Vou botar também assim, ó, os fotoelétrons mais rápidos. Faz sentido, né? Se você arranca os mais rápidos, se você freia os mais rápidos, os outros não alcançam o outro ponto mais rápidos. Bom, como é que a gente pensa nisso? Vamos aplicar aqui um teorema que vocês estão carequinha de saber, que é o teorema trabalho-energia cinética. O teorema trabalho-energia cinética, ele diz que a variação da energia cinética é igual ao trabalho da força resultante, não é isso? Então, imagina que está lá o elétron preso na sua superfície metálica. Tu emite luz. O que aconteceu com o elétron? Ele saiu com uma energia. Essa energia que ele sai, galera, eu vou chamar de energia inicial. Beleza? Ele sai com uma energia inicial, cinética da placa, e aí vamos supor que você freia ele até atingir uma velocidade zero aqui, ó. Então, ele sai com uma energia inicial, mas depois ele é freado antes de atingir o outro lado. Então, variação é K menos K0, e isto é igual ao trabalho da força. Que força é essa que está freando os elétrons? Ora, força elétrica, né? Eu acho que a Emily está fazendo eletro 1 agora. E quem mais está aqui na sala? Acho que só a Emily. Todo mundo já passou por eletro 1. A força elétrica, Emily, a gente vai ver o trabalho da força elétrica, a gente vai ver jazinho, tá? Nas próximas aulas de eletro 1. Mas ela é calculada como sendo... Dá para ser rápido aqui, ó. O trabalho é força vezes deslocamento, certo? Essa força é a força elétrica, então é Q vezes E vezes D, porque a força elétrica é Q vezes E, não é isso? E a gente sabe que o produto E vezes D, nesse contexto, se o campo elétrico é uniforme, isso é a diferença de potencial, tudo bem? Então, a diferença de potencial, V, vezes a carga, me dá o trabalho realizado pela força elétrica. De bom? Só que o que a gente vai fazer? Eu vou fazer a força, ou a energia cinética final ser zero. Beleza? Então vai ficar menos a energia cinética inicial. Eu vou escolher os elétrons mais rápidos, porque aí eu tenho uma base, tá bom? Então fica assim, ó, menos K máximo, energia cinética máxima. Isso tudo é igual a Q vezes V. Só que Q vezes V é a diferença de potencial no ponto A menos a diferença de potencial no ponto B. Tá bom? Aí aqui a gente faz uma escolha. Vocês sabem que potencial é um cara que depende do referencial, né, digamos assim. Então a gente escolhe o potencial no ponto A como sendo zero, por exemplo, e o potencial em B como sendo V0. Tá bom? E aí a gente chega na expressão da energia cinética. A energia cinética, então, galera, vai ficar assim, ó. K máximo nada mais é do que Q vezes, olha lá, o VA0 vai dar zero, vai sobrar só o VB, menos com menos vai dar mais, isso aqui vai dar V0.
Pronto. Esta é assim que a gente descobre a energia cinética dos elétrons mais rápidos que foram ejetados da superfície do metal. Basta eu pegar lá, eu estou alterando a tensão, eu estou alterando a tensão. Opa, essa tensão aqui a corrente zerou. Ah, então essa tensão aqui é algo que a gente chama de potencial de corte. É o potencial onde a gente corta a corrente, beleza? E isso nos dá informação suficiente para calcular a energia cinética com que os elétrons foram ejetados. E aí, galera, vem aqui uma coisa, né? Olha só, vou até botar aqui como observação. Para uma dada frequência, então, imagina que você fixou a lâmpada lá, a mesma lâmpada. Para uma dada frequência, o potencial de corte ele, olha só, cara, ele não dependia da intensidade da luz, que era para ser, era esperado de acordo com a física clássica. Então, o potencial de corte, ele não depende se tu estava usando uma lâmpada muito intensa ou muito fraquinha. O que isso quer dizer? Dado que a luz já arrancou elétron, se você trocar para uma luz da mesma frequência, mas mais forte, o potencial de corte é o mesmo. Isso quer dizer o seguinte, a energia cinética dos elétrons mais rápidos é a mesma. Isso não deixa os elétrons mais rápidos. Olha que viagem. Então, para uma dada frequência, o potencial de corte não depende da intensidade da luz. Sacou? Isso, infelizmente, a física clássica ficou devendo. Agora, a física quântica explicou? Sim. Por quê? Porque a energia agora depende da frequência, e não da amplitude da onda, e não da intensidade da onda. Bonito, né? Vamos pro segundo pedaço aqui, ó. Qualquer dúvida, vocês me dão um grito, hein? Frequência de corte, galera. Outra coisa que eu cheguei a comentar com vocês, e a física clássica não permite explicar este fato aqui, ó, frequência de corte. Bom, o nome também já é bem óbvio, né? Mas eu vou escrever aqui, ó. Nada mais é do que a frequência mínima para ejetar elétrons do metal. Então, era aquilo que eu estava falando, cara. Você manda lá uma luz com uma determinada cor, ele não arranca nada. Aí, se ela manda com uma luz mais forte, você começa a arrancar.
Então, deve existir alguma frequência na qual, acima dela, eu arranco elétron. Abaixo dela, eu não arranco elétron. Como é que a gente descobre isso? A gente faz assim, ó. Considere que a energia incidente, a energia com que a luz chega, né, digamos assim, ela vai ser suficiente para apenas retirar o elétron. Ou seja, ela é suficiente para apenas quebrar aquela ligação. Em outras palavras, ela vai ser igual apenas à energia de ligação que o elétron tem, de maneira que quando ele saia sem energia cinética. Ou seja, energia cinética igual a zero. Então ele saiu, né, foi ele desplugado do sistema e aí ele ficou parado. Tá bom? Isso é uma hipótese para a gente calcular a frequência de corte, porque agora eu posso usar a energia do Planck lá. O Planck falou que a energia do sistema, ela é explicada, a energia do sistema, que eu digo, da onda eletromagnética, é explicada através de quê? De HF. Aí o que o Einstein então fez? Ele fez o seguinte, cara, na verdade o que está acontecendo é o seguinte, não é a onda que interage com o elétron, faz o elétron vibrar e depois ele pula, não. O que acontece é o seguinte, o que está chegando ali são fótons, são granulares de energia. E esses pacotes de energia, quando eles chegam, eles batem no elétron como se fosse uma colisão de partículas, e essa colisão faz o elétron embora. Olha que doideira, cara. Então, o Einstein, ele conseguiu prever tudo usando a ideia de que isso aqui nada mais é do que uma colisão de duas partículas. Uma partícula é o elétron e a outra partícula é o tal do fóton, que não é partícula, mas a gente associa ele como se fosse partícula. Tudo bem? Isso explicaria, por exemplo, por que não tem tempo de retardo, porque a colisão ela é instantânea, né? Você não precisa esperar o elétron absorver energia, não. O fóton chegou, o elétron foi embora. Isso explicaria por que existe um potencial de corte, porque a energia está associada à frequência e não associada à intensidade. E isso explica por que tem uma frequência de corte. De novo, por conta da frequência. E aí eu posso atribuir, então, a seguinte situação. Ó. Eu vou falar que a energia incidente é H vezes F. Como essa energia H vezes F, ela está sendo suficiente apenas para arrancar o elétron, eu vou botar um F0 aí, tá? Porque a gente está chamando de frequência de corte. Isso tudo é igual à energia de ligação. Essa energia de ligação, galera, nós vamos dar o nome dela de φ. Beleza? É esse nome que nós vamos dar a ela. O que é esse φ? Nada mais é do que a energia de ligação. Tá? Só isso. Nada mais é do que energia de ligação. Eu vou mudar aqui de coisinha para dar espaço. Bom, portanto, quem vai ser o nosso F0, que é a tal da frequência de corte? Vai ser a função φ dividido por H. Olha aí que beleza? Quem é o F0? É a frequência de corte. Frequência de corte. Esse φ é a energia de ligação. Ela vai ter um nome específico agora, tá, galera? É a tal da função trabalho. Isso nada mais é do que energia necessária para tirar o elétron do metal, beleza? Então, cada metal tem uma função trabalho diferente. Então,
vamos lá, o sódio tem um, o níquel tem outro, o cobre tem outro, e isso é tabelado de acordo com o metal que você está lá trabalhando. Portanto, senhores, a gente vai fazer o seguinte, ó, portanto, vírgula, né? A equação do efeito fotoelétrico, ou seja, a equação que vai nos dar todas as informações fotoelétrico. Deixa eu ver se precisa. Do efeito fotoelétrico é vamos ver aqui, ó. Olha para a equação de energia. Essa equação de energia, ela diz o seguinte: a energia que chega é igual à energia que sai. Então, a energia que chega, ela é a energia incidente. A energia que sai vai ser a energia da ligação do elétron com o metal, mais energia cinética. Em outras palavras, isso vai ser escrito assim, ó. HF é a energia que chega, certo? Isso vai ser igual à função trabalho mais a energia do elétron mais rápido. Ah, por que de novo que tem esse negócio de mais rápido? Porque sai um bocado de elétrons. Uns saem mais rápidos, saem mais lentos. Os mais rápidos são aqueles que têm a ligação lá na superfície. Os mais lentos são os que são retirados mais internamente do metal, né? Faz sentido, né? Uma outra forma de escrever isso é que aí fica na forma usada para você interpretar gráficos. Ou vai ficar HF é igual à função trabalho mas quem seria a energia cinética máxima? É exatamente aquela historinha daqui de trás, ó. É o Q vezes o potencial de corte. Olha aí que beleza. Então, eu vou trocar o Q. O Q, galera, já posso, inclusive, colocar aqui a carga do elétron, né, ó. Vezes V0. Tudo bem? Com isso, você consegue escrever uma equação em função do V0, o potencial de corte. Por quê, galera? Porque, percebam, é isto que é feito no laboratório. O que você tem acesso ao laboratório? A luz que chega e o potencial que você muda lá na chavinha. Então, se você isolar o V0, isso vai dar HF, né? HF sobre E menos φ sobre E. E esse Ezinho aí é a carga do elétron. Beautiful, né? Tem alguns gráficos interessantes aqui, ó. Deixa eu ver. Pronto. Olha aí. O que os caras viram no laboratório era isso aqui, galera. Quando você pegava o material 1, por exemplo, material 1, e você colocava lá naquele aparato experimental que eu mostrei para vocês, se você pegasse várias frequências e fosse mudando a frequência da radiação, você só começava a ter efeito fotoelétrico a partir de um determinado valor de frequência. Que valor é esse? A frequência de corte. Beleza? Material 1. Aí, a partir dessa frequência de corte, quanto mais frequência você fazia sua luz ser, mais energia ela tirava o elétron. Isso quer dizer que maior era o potencial para você conseguir frear aquele elétron.
Faz sentido, né? Então, você está vendo que aqui você tem uma equação do primeiro grau, cara. Onde você tem um coeficiente linear. Esse cara aqui, ó, é o coeficiente linear da reta, né? E olha ele aqui, ó. É onde bate lá embaixo, do eixo Y. E você tem um coeficiente angular da reta. E essa era uma outra coisa que a física clássica não conseguia explicar. Quem é o coeficiente angular aqui? Ele é H sobre E. Olha que maluquice, cara. São duas constantes. Então, o coeficiente angular é uma constante para qualquer material. Por isso que as duas retas aqui, ó, tanto para o material 1 quanto para o material 2, tem a mesma inclinação. Era outra coisa que a física clássica não sabia por quê. Tá bom? Então, você tem uma equação do primeiro grau, onde ela tem um início físico aqui, que é a frequência de corte, e depois ela cresce linearmente. À medida que a frequência aumenta, você precisa aumentar o potencial de corte para fazer o sistema, para fazer o elétron frear, né? Digamos assim. Tudo bem, galera? Olha só, existem então três problemas centrais aí, que são problemas com a física clássica. Três problemas centrais. Acho que eu vou até escrever eles aqui para vocês. Tenho 10 minutos? Não tem? Tem. Quais são os três problemas centrais? Primeiro, a energia cinética dos elétrons, ela não depende da intensidade da luz incidente. Esse é o primeiro problema. Segundo problema com a física clássica, não existe um tempo de retardo. Então, o fóton chega, o elétron sai. Esse é o segundo problema. E o terceiro problema, existe uma frequência de corte. Nenhum desses problemas a física clássica deu conta. Quem deu conta? Essa explicação aqui, ó. Essa explicação de que o que chega é um fóton que tira o elétron através de uma colisão, ela, galera, explicou bonitinho o efeito fotoelétrico. Percebam, aí você pode perguntar, mas professor, isso prova a existência do fóton? Cara, isso não prova a existência do fóton. Por quê? Porque nós não estamos enxergando o que está acontecendo. A gente está usando uma ideia para explicar um fenômeno. Mas isso não mostra de verdade o que está acontecendo. Não prova o fóton. Isso mostra que o fóton é uma boa ideia. Né? Então, problemas com a física clássica. Quem vai provar a existência do fóton de verdade é o que a gente vai ver na próxima aula, que é o tal do efeito Compton. Porque aí sim, aquilo só existe se você considerar que o fóton existe. Tá? Porque aqui você pode pensar que existe outro mecanismo, né? Que acontece. Mas lá no efeito Compton, que a gente vai ver na sexta-feira, aí não. Aí aquele fenômeno só existe se você considerar a existência do fóton. Então, problemas com a problemas com a física clássica. Primeiro problema, então, rapidinho para a gente fechar aqui, ó. A energia cinética dos fotoelétrons. Lembra que os fotoelétrons são os elétrons arrancados. Dos fotoelétrons não depende da intensidade
intensidade da luz incidente. Quando a gente chama de luz aqui, galera, é qualquer radiação eletromagnética, tá? Aqui a gente não está entrando no mérito se é luz visível ou não. Então, um raio-x, aqui a gente chama de luz, tá? Só para generalizar. Segundo ponto, não existe um tempo de retardo na emissão dos elétrons. E terceiro, existe uma frequência de corte. Certo, galerinha? Esses são os pilares que levaram o Einstein a escrever ou descrever o efeito fotoelétrico através das ideias do senhor Planck. Não é com você, cachorro. Professor, Diga. você pode explicar aí essa parte aí, como que o motor tá nesse sistema aí? Como que ele interage com esse sistema? Quem interage? O motor aí, esse motorzinho aí que você tem aí embaixo aí no desenho. Essa bateria? Ah, a bateria? A bateria, motor. A bateria ela serve ali só para criar, ô Thales, um campo elétrico nessa região aqui, ó, onde o elétron é arrancado. Tá? Então, o elétron é arrancado aqui da superfície, ó. E aí, depois que ele é arrancado, ele tem uma energia. Só que existe um campo elétrico que puxa, que atrai esses elétrons arrancados para cá, ó. Tá bom? E quem faz isso? A bateria. Então, essa bateria... Esse G? Oi? Esse G aqui é o quê? É um amperímetro. É um amperímetro, que a gente chama de galvanômetro, mas é a mesma coisa. Aí, ó. Vem cá. Diga. Qual é a função do amperímetro? Qual que é o quê? A função do amperímetro. É registrar se você teve efeito fotoelétrico ou não. Porque se você está lá com o seu sistema... É claro que assim, vamos lá. Você não emitiu luz nenhuma, né? Mas o simples fato de você ter aqui como é que eu posso dizer? Uma bateria e uma resistência, se você colocasse aqui, ó, o amperímetro, você registrava a corrente, né? Uhum. Só que se você for olhar aqui para cima, vamos chamar aqui de ponto A e aqui de ponto B. Né? Ponto A e ponto B. Quando você vai lá para cima, aqui seria o ponto B e aqui seria o ponto A. Faz sentido? Uhum, sim. Só que existe um espaço vazio aí dentro. Aí dentro é o que a galera chama de tubo de vácuo. Então imagina que aí não tem, ou praticamente não tem matéria aí dentro. Beleza? Então não tem porquê esse galvanômetro estar registrando corrente nesse momento.
Porque não tem como o elétron ele passar daqui para cá, ó. Porque isso aqui é um isolante, né? Mas aí, quando você joga luz, quando essa luz ela vem aqui, ó, e bate no elétron, aí o elétron é arrancado. Quando ele é arrancado, o campo elétrico acelera ele em direção ao nodo, e isso faz com que o elétron desça aqui, ó. Tá bom? Por quê? Porque ele é atraído pelo polo positivo da bateria. Né? Porque é como se aqui fosse positivo, né? E aqui fosse o negativo. Aí o elétron ele é absorvido aqui por essa região, o elétron desce. Quando ele desce, aí esse galvanômetro aqui, ele registra uma corrente. Então esse galvanômetro está aí para quê? Para você conseguir medir a corrente elétrica através do efeito fotoelétrico. Agora perfeito, entendi perfeitamente, professor, perfeito. Foi esse experimento que eles fizeram? Foi. Assim, de um modo, isso aqui está bem simplificado, né? Mas é mais ou menos isso aqui. Massa. Massa demais. Eu não sei se vocês têm esse experimento lá no laboratório de física. Vocês têm um laboratório de física moderna? Física moderna experimental? Uhum. Só que eu não Talvez fiz. talvez vocês tenham esse experimento aqui para fazer. É muito divertido. Sacaram a ideia, galera? Alguém tem mais alguma dúvida? A hora de falar é agora, viu, senhores? Não tenham medo, não, porque é muita ideia nova, assim, né? Tipo, me parece ser muito, muito razoável o que está acontecendo aqui, né? Tá tudo bem? Vou parar a gravação aqui para vocês ficarem mais sossegados. Então, ó, parando.